Hoje é o primeiro dia do curso de costura de transformação de peças do vestuário. Eu tô levando um monte de tecido que eu tenho lá em casa pro primeiro dia de costura aqui em Gramado. Vejam como é que é o meu dia hoje. E para começar bem o dia, eu tô tomando um baita de um café da manhã daqueles que é na pousada Tia Leonor. Eu vou tomar um cafezinho aqui, aí depois eu mostro o restante pra vocês. Olha só como é que tá a cidade hoje. A cidade de Gramado tá uma cerração só. Não está chovendo, por incrível que pareça, e eu já tô aqui chegando no meu curso. Já cheguei aqui na minha aula, já deixei aqui a postos meu caderno, a minha bolsinha cheia de coisas dentro. Eu já tô tomando conta aqui do espaço. Que horror, eu vou ter que organizar isso daqui melhor. Não posso tomar conta tanto assim do espaço. E daqui a pouco já começa. E o interessante é que todas as colegas até agora, ó, tem máquina Singer. Inclusive a minha, que é a Singer Tradition 2250. Aquela da melhor pra você, que vocês já sabem. Eu vou mostrar aqui a máquina de uma das colegas aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, Singer Fashion. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa máquina. Ela é uma máquina cheia de pontos também, com vários recursos, bem mais recursos do que a minha e bem mais recursos também do que a Start 1306, como vocês já sabem. A professora Elisete mostrou vários modelos de coisas que dá para fazer reaproveitado, tudo reaproveitado, coisas úteis para casa, jogo de banheiro, tapete, bolsas, porta-celular para carregar no carro, porta-brinquedo para colocar atrás da porta, porta-coisinhas, porta um monte de coisa e até reaproveitamento com blusas, fazer a blusa ficar com um modelo diferente, blusas masculinas de ombro a ombro, blusas masculinas ficar com essa coisa na cintura, assim, fica bem bonitinho. Vários tipos de bolsas, e eu escolhi fazer um puxa-saco. Vou mostrar para vocês aqui qual é o modelo que eu quero fazer. Enquanto eu espero a professora chegar aqui para me ajudar, eu achei uns livros aqui, olha só que maneiro. Corte e costura, são 3 volumes que tem aqui, ó, de corte e costura. E tem esse daqui, ó, agulhas e linhas com técnicas, centenas de técnicas e sugestões de trabalhos manuais com costura. Nossa, muito legal mesmo. Vamos ver o que tem aqui dentro. É um livro um pouco mais antigo. Ah, deve ter bastante coisa de bordados. Olha ali, ó. Caramba, a minha mãe, ela faz várias dessas coisas aqui. Ela sabe fazer um monte de trabalhos manuais assim com cordões. Ah, então são pontos de crochê. Nossa, bem legal mesmo. Minha mãe vai amar esse lugar aqui. E sem contar também que tá cheio de máquinas aqui na casa onde eu estou fazendo as aulas. Olha só que legal. Esse aqui é o livro de corte e costura. Ele tá falando um pouco sobre as medidas e tudo. Confecção de saia. Nossa, que legal, gente. Puxa vida. E olha só, quem não tem máquina de overlock, por exemplo, aqui tem uma máquina de overlock, ali tem uma máquina industrial da Singer, acredito que dê pra usar, se precisar. Essa daqui deve ser overlock também, essa já não é da Singer, é ali, mas são várias máquinas da Singer aqui, e puxa vida, tem várias coisas legais. Lá tem mais livros, é um espaço bem jóia aqui mesmo. E agora eu tô costurando aqui as duas partes. E a máquina é ótima, gente. Como ela tem um barulhinho gostoso. É bem melhor que a Start 1306, como eu havia falado pra vocês. Ó, esse daqui eu tô usando um sabonetinho velho para fazer a marcação. Isso daqui é uma dica de costura. Se você não tem giz de costura, usa um sabonetinho velho daqueles mais sequinhos, fininhos, e você consegue riscar, por exemplo, um tecido um pouco mais escuro. No caso, eu estou usando um sabonetinho claro para riscar um tecido escuro, lógico. E agora acabou de sair o intervalo aqui do dia. E a 1h15 vai voltar de novo, então daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês. Eu acho que vou conseguir até fazer 2 pecinhas hoje. Quem sabe se eu faço até mais algum outro porta-treco lá. Não sei o que eu vou fazer direito, mas eu ainda vou ver. Enquanto isso, olha como está Gramado. Tá todo branquinho, branquinho. A nuvem baixou
e ficou desse jeito, com bastante serração. Esse é um curso dado pela Senar e pela Damas da Caridade aqui de Gramado, então talvez tenha na cidade de vocês também. Procurem, é um curso gratuito de corte e costura e tem outros cursos também que vocês podem ver, tipo de tintura de tecido, pintura, de customização de roupas, que é isso que eu tô fazendo, e de corte e costura também o básico, e tem outras coisas também. Procurem na cidade de vocês. Voltei aqui para aula de costura e agora eu vou continuar fazendo o meu puxa-saco, que eu peguei um tecido de uma camisa velha e eu tô fazendo com essa malhazinha. Vou continuar fazendo aqui. Bom, eu vou explicar aqui o que eu fiz para chegar até essa etapa do meu puxa-saco. Eu abri duas mangas de uma blusa velha e costurei elas ao contrário. Vocês vão ver aqui na imagem. Aí depois eu peguei esse tecido xadrez aqui para fazer um detalhezinho e costurei toda a parte de cima junto com o lado avesso aqui do tecido. Vocês escolhem o lado que vocês gostam mais. Aí depois de costurar assim desse jeito, aí o que eu fiz? A professora me mostrou aqui que a gente vira tudo do lado avesso assim, ó. E aí você vai pegar, ó, aquele xadrez ali, ó, e vai fazer o seguinte, tá vendo ali que tá aparecendo a costura? Você vai dobrar ele até aqui assim, ó, até aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, espera aí. Aí depois você vai dobrar ele um pouquinho assim, ó, um tanto assim, e vai costurando ele em volta inteiro, entendeu? E vai deixar um buraquinho, ó, vai costurando assim em volta dele todo e vai ficar dessa forma aqui, ó, costurando bem pouquinho na altura de uma linha, quer dizer, a largura de uma linha, você vai costurando em volta dele inteiro, menos aqui, ó, você vai deixar um furinho para você colocar o elástico. E agora eu vou ver o que precisa mais fazer. Está ficando interessante esse meu puxa-saco aqui. E a próxima etapa agora é costurar mais ou menos da largura do elástico que você vai passar. Eu vou passar aqueles elásticos mais comuns, então eu vou costurar ao redor dele inteiro aqui, ó. Vou começar agora. Dessa vez, além da primeira costura que eu havia feito, eu fiz uma segunda costura que se chama rebater. A professora falou que é pegar a costura e colocar assim pro ladinho e ir costurando para deixar ela mais retinha daqui e não ficar tudo para cima. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui tá rebatido, esse daqui já não tá. Então, rebater é uma das facilidades que deixa mais fácil a sua costura na hora de fazer a costura final. Ó, por exemplo, na hora de dobrar pra cá, se eu rebatir ali, ó, fica bem mais fácil, ele não vai ficar super fofo ali atrás e vai me ajudar na hora de eu passar o elástico, quando eu for fazer aqui para passar o elástico. Pronto, e agora este lado de cá, eu vou costurar tudo isso daqui pra gente ter só esse espaçozinho aqui para colocar o elástico. O elástico tá aqui, ó, vai ser mais ou menos essa largura aqui. Então tá certo, é aqui que eu vou passar o elástico, então eu vou passar uma costura reta em volta dele inteirinho. Aí depois eu vou mostrar uma dica pra vocês de como fazer pra não ficar puxando a agulha quando você puxa a linha no final. Vou mostrar. Pronto, aí agora é aquela dica de sempre, né? De você girar o volante no sentido anti-horário. Até a agulha ficar bem levantada aqui, ó. Tá vendo? A agulha bem levantada. Aí você levanta o colocador e ao invés de você ficar puxando o tecido aqui, você vai fazer o seguinte, você vai, enquanto você puxa aqui, você fica fazendo este movimento aqui, ó. Enquanto você vai puxando o tecido, você vai ver que ele fica bem mais suave de puxar. Quer ver só? Ó. Estou fazendo assim, como eu tinha falado, e ele não puxa a agulha. Porque se você ficar puxando demais ali onde está a agulha,
você acaba entortando a agulha e vai ficar difícil depois. Você vai ter que ficar comprando agulha nova o tempo inteiro, vai ficar quebrando. E isso não é legal, né? A gente tem que economizar. E aqui está o meu puxa-saco prontinho. A professora me deu uma ideia de fazer tipo uma cintinha ali nele. E assim eu consigo separar os sacos transparentes que eu vou colocar de um lado e os sacos de mercado normal que eu vou colocar em outro. E eu passei esse elástico aqui através da Joaninha, a grande Joaninha, que a professora me emprestou. Ó, é assim. E do outro lado você coloca uma Joaninha pequena, tipo essa aqui, ó, para que você não perca o elástico lá dentro, porque eu acabei perdendo o meu elástico lá dentro e foi difícil para tirar, mas está pronto. Vou mostrar em casa agora ele em uso. E este foi o primeiro dia do curso de costura, que é de remodelagem de roupas, fazer coisas criativas nas roupas. E eu vou agora às compras, porque ficou faltando um monte de coisinha. Eu vou ir numa loja de aviamentos pra comprar uns elásticos, uns botões bonitos, uns tecidinhos também e ver mais o que eu vou precisar lá. Tcharam! Aqui está o nosso puxa-saco do jeitinho que ele deve ser, cheio de saco dentro. Ó, aqui embaixo tem sacos de mercado, aqueles brancos normais. Tcharam! E aqui em cima tem saco de mercado também, mas é aqueles de fruta, que você pega assim e coloca no lixinho. Tcharam! Esse aqui é o meu saco, puxa-saco, e está pronto. Eu coloquei os elásticos ali como eu expliquei pra vocês. E em outro vídeo, quem sabe, eu ensino vocês a fazer esse puxa-saco lindão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me sigam no Instagram, que é @andpierina. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, já comenta o que vocês querem ver mais. Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas!